O quadro Justiça Seja Feita de hoje mostra a interrupção da vida de um porteiro, que morreu em um acidente há 2 anos, depois de ser atingido, depois de ser atropelado na BR-369, né? A mulher que teria provocado a tragédia estava alcoolizada, segundo o teste do etilômetro, e deve ir a júri popular. Só que até agora o julgamento ainda não foi marcado. Júlio César Fontana completaria 42 anos na última quarta-feira, mas perdeu a vida em agosto de 2018 em um acidente na BR-369 entre Londrina e Cambé. Morreu aos 39 anos. Estava em uma bis que ficou completamente destruída. A motorista do carro, Luciana Vieira Siqueira, teria cometido diversas imprudências. O teste do bafômetro indicou 0,64 miligramas de álcool por litro de ar, acima do limite permitido, que é de 0,04 miligramas. Com a instrução do processo, nós verificamos que ela estava em alta velocidade, já havia se envolvido numa pré-confusão antes. Ela estava transtornada, totalmente embriagada, segundo as testemunhas, andando em alta velocidade e também furando o sinal vermelho. No dia do acidente, a motorista recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhada ao hospital com escolta policial. Na audiência de custódia, o juiz Luiz Valério dos Santos concedeu liberdade provisória, com pagamento de fiança de R$ 3.180. Ela ainda teve a Carteira Nacional de Habilitação suspensa e restrições para sair de casa à noite e nos finais de semana. Júlio trabalhava nesse prédio na região central de Londrina. Marlene é síndica há 5 anos, fez a contratação do porteiro. Na guarita, atendendo o telefone e observando câmeras, ele ganhava o sustento da família, local que conheceu amigos e passou as últimas horas de vida. Ele tinha acabado de passar o tempo da experiência e aconteceu a fatalidade. Inclusive, o dia que ele faleceu, faziam 10 minutos que ele tinha saído daqui da portaria e estava indo e aconteceu a morte dele. E ele aqui dentro do condomínio, ele era muito querido por todo mundo. Inclusive, a gente falava que ele foi um furacão que veio para deixar saudades. Nessa casa em Cambé, o porteiro morava com a família. Maria Zenaide tenta superar a saudade do marido, revendo fotos de momentos que viveram juntos. Ela conta que tem medo que o caso fique impune. Estou começando a ficar desacreditada e eu estava acreditando, entendeu? Lutei bastante, corremos muito, estava tudo certo para ir ao júri e de repente a gente ia receber a notícia da marcação do dia que foi marcado o júri. Era só isso que a gente estava esperando, o dia de marcar o júri. Aí entrou essa pandemia e aí foi adiando e já estamos com 1 ano, né? Novamente, agora em junho, faz 1 ano de novo que a situação está parada. Então, assim, a sensação é horrível, porque não é só essa situação, existem outras, que é o processo civil, existem processos que eu estou aguardando e não resolve, está tudo parado. A Justiça determinou que Luciana fosse a júri popular no final de 2019, mas até hoje o julgamento não foi marcado. A gente teve a sentença de pronúncia e depois dessa sentença não teve recurso, já veio o relatório e só basta simplesmente marcar a audiência.
Aí nessa segunda fase, a família está muito decepcionada com o Poder Judiciário, pois a pauta do nobre juízo que assumiu, né, no lugar da doutora Elizabeth, não é muito clara, porque teve tantos outros casos tão mais doídos como esse, vamos se dizer dessa maneira, que já teve o julgamento pautado, e esse, que já é o de outrora, ainda não. Me parece, né, nos parece, que não está muito claro esse critério do juízo para pautar o júri popular. Então, inclusive, foi um pedido da família, logo que haja uma correição do Tribunal de Justiça aqui em Londrina, nós vamos pautar justamente esse ponto, para que as agendas dos juízos, as pautas de audiência, elas sejam mais transparentes, para que nós, a sociedade, tenha como fiscalizar. O Tribunal do Júri, uma das principais coisas é justamente isso, a publicidade, para que cada cidadão da cidade consiga ver o que está acontecendo. Em dezembro de 2019, Luciana esteve na praia, mesmo privada de liberdade. Nas redes sociais, publicou fotos em um cruzeiro, em que ficou aproximadamente 10 dias e passou o Réveillon em Copacabana. A situação revoltou a família. O assistente de acusação fez o pedido de prisão da motorista. O Ministério Público solicitou que ela utilizasse tornozeleira eletrônica, mas a Justiça não acatou nenhum pedido. Foi um tapa na cara da gente, da sociedade, dos juízes, enfim, de todos nós, de que não existe lei para ela. Ela pode fazer o que ela quiser. E aí, diante disso tudo, eu sei que não vai trazer ele de volta tudo isso que a gente está fazendo, falando e tudo mais, né? Mas a gente gostaria que a lei fosse cumprida, e a lei não está sendo cumprida, não foi cumprida nesse sentido aí. Quando ela saiu, quando ela foi curtir, quando ela está saindo à noite para curtir as baladas lá em Maringá, não está sendo cumprida. Ela foi colocado para ela uma restrição de não sair após as 21 horas, eu acho, não sei exatamente o horário, mas ela não poderia sair à noite, e ela está virando a noite na rua. A mulher tirou a vida dele e estava desobedecendo a ordem do Poder Judiciário, ciente que não podia viajar, fazendo cruzeiro em Copacabana, fazendo viagens de Ano Novo anteriormente em Santa Catarina. Segundo algumas testemunhas, ainda continua bordando e aprontando, e nada acontece. Então tem algo pelo coração daqueles que estão do lado da dor que é incompreensível. Não tem como eu lhe responder e lhe dar uma resposta pronta, senão que seja feita a justiça. Esse é um caso que é um tapa na cara da sociedade. A mulher bêbada, atropela, mata um pai de família, não é condenada, talvez vai para júri popular, talvez, enrola, faz o que quer, festa, tem algumas medidas que ela não pode fazer, né? Tem algumas medidas que ela tem que cumprir, ela tá nem aí. Tipo assim, ó, ela olha para, ela vê essa palavra aqui, justiça, e ri da nossa cara. Justiça é para pobre. É para quem não tem condição nenhuma, né? Aí funciona. Agora, para quem tem uma condição um pouquinho melhor, justiça nada, pessoal. Se eu sou juiz desse caso, primeiro, ela já não tinha sido colocada em liberdade, porque ela assumiu o risco, já estava presa, até hoje, até o julgamento dela, se sou eu o juiz do caso. Mas já que o juiz foi lá e liberou, ok. Depois dela ainda dar um tapa na cara da sociedade, descumprindo o que ela foi lhe incumbida a não fazer, descumprindo as normas, as leis, mas vem cá, você está brincando com a minha cara, agora você vai ficar presa até o julgamento. Mas nem isso fez, né? Por isso ela olha a justiça para mim, não funciona, né? E dá risada, e festa, a gente vai continuar cobrando. Esse caso, a justiça
terá que ser feita.